Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, que maravilha, né? Estamos na casa do Senhor e sentir a sua presença, saber que Ele está em nosso meio e já falou conosco, já sentimos a sua glória, o seu poder. E cremos nós que Ele vai continuar falando conosco, vai continuar nos ensinando. E é isso, irmãos. Irmãos, eu já agradeço a oportunidade que o pastor Vance concedeu, né? Me confiou, mesmo a gente sabendo que a gente é incapaz, que muitas vezes precisa melhorar em tantas coisas, mas mesmo assim ele insiste e dá essa oportunidade a gente. Muito obrigado, pastor. Eu queria meditar com os irmãos essa noite no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete. Mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Meus amados irmãos, essa história é bastante conhecida, né? A história de Jó, um homem que, de acordo com as palavras do próprio Deus, ele era reto, era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Alguém que passou por tantas situações difíceis, foi provado por Deus, colocado em situações ali de extremidade, mas mesmo assim permaneceu fiel. Perdeu todos os seus filhos de uma única vez, perdeu suas riquezas, ficou acometido por diversas doenças malignas e ali à beira da morte. Ele só não faleceu porque Deus realmente não permitiu, mas ele permaneceu fiel. Os seus amigos o acusavam enquanto ele estava naquela situação tão terrível, dizendo: Jó, tu está passando por isso porque tu praticou um pecado, tu fez coisa errada. E que na realidade não era. Na realidade, ele era todas aquelas palavras, obviamente, que Deus havia falado. Mas não é basicamente sobre isso que eu vou pregar hoje. Mas é bem interessante nesse ponto que Deus, que ao final da história, todos nós conhecemos o desenrolar, o que aconteceu. Ao final da história, Jó, ele chega a dizer assim que conhecia Deus de ouvir falar. E ali, depois de tudo isso, ele conhecia Deus de perto, de face a face. E até uma coisa que a gente pode aprender é que mesmo nós sermos íntegros, retos, perfeitos, que se afastam do mal, ainda assim há a possibilidade de conhecermos mais de Deus, de se aprofundarmos mais em Deus, em conhecermos. Há sempre águas mais profundas para que possamos mergulhar, porque Deus é a fonte inesgotável, é a fonte inesgotável de conhecimento, de amor, de poder, de transformação, e que muitas vezes nós imaginamos coisas, planejamos, mas Ele vai muito além, e sempre há algo mais. Mas como eu acabei de falar, a mensagem não é necessariamente sobre isso. A mensagem é sobre Jó e os seus filhos, sobre um chamado, algo que muitas vezes nós, entenda o que eu quero dizer, atenção só um pouco, porque eu não estou falando da responsabilidade de Jó como pai,
entre seus filhos. Eu estou falando de um chamado, de um plano de Deus muito antes de os filhos de Jó nascer, de Deus ter colocado aqueles indivíduos como os filhos de Jó, de eles participarem de um plano divino. Como, por exemplo, nós muitas vezes nos perguntamos o porquê que eu nasci do meu pai e da minha mãe, o porquê que eu tenho alguns irmãos, o porquê que eu sou descendente de meu avô, o porquê que eu estou num determinado local, o porquê eu estou trabalhando naquela determinada empresa com um chefe horrível, com colegas que muitas vezes não nos respeitam. Eu estou falando de coisas que aparentemente não são um chamado. Às vezes a gente acha que não tem propósito, eu estou fazendo o que aqui, o porquê que eu estou aqui. E o que eu quero meditar com você nessa noite, que há sim um propósito nessas coisas, um propósito nas coisas mais simples que podem existir, faz parte de um plano de Deus, de um plano muito maior. E era isso que eu queria meditar com você nessa noite, meu irmão, que nas coisas mais simples do dia a dia, nas coisas que acontecem na nossa família, na nossa inserção na sociedade, da nossa família, nos nossos amigos, há um propósito em tudo isso. É claro que nós devemos ressaltar, em primeiro lugar, que isso ocorre quando estamos debaixo da vontade de Deus. Mas mesmo assim, quando a gente é teimoso, Deus ainda assim conserta, né? Mesmo doendo um pouco, Ele ainda assim conserta. Mas é nesse tipo de chamado. Quando nós acabamos de ler aqui, e o que diz o capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: e os seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandava chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia oferta queimada, de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Aqui é interessante. Nós acabamos de falar sobre o caráter de Jó, sobre as características dele. A minha tradução diz que ele era um homem perfeito. Mas que, infelizmente, a palavra de Deus, ela não diz que os filhos de Jó, ele pecava, que ele fazia as coisas erradas. Ele não fala isso. Mas nós vimos uma diferença, por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara que Jó se afastava do mal. E ali, quando seus filhos faziam aquelas festas, eles se preocupavam em santificar eles. E eles pensavam: será que eles pecaram contra Deus? Eles se preocupavam em realizar sacrifícios, e como diz a palavra do Senhor, ele realizava sacrifício por cada um deles. E como diz a palavra, ele fazia isso continuamente. Mas Jó não era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Com certeza não faltava exemplo, com certeza não faltava ensinamento. Mas por que os seus filhos eram assim? Eu não estou dizendo que eles pecavam, não estou dizendo. Mas no mínimo eles não se afastavam do mal. E às vezes a gente se pergunta: o porquê? O porquê que só eu sou crente na minha casa, meus pais não querem nem saber, eu já orei tanto, eu já pedi tanto, e continua assim. Por que eu estou lá naquele trabalho e meus colegas tudo incrédulo, muitas vezes me deixam de lado ou falam mal de mim, fazem coisas contra mim? O porquê que eu estou morando aqui em determinado local, nessa sociedade que muitas vezes não querem fazer a vontade de Deus, muitas vezes com valores totalmente contrários ao que Deus ensina. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo na Igreja Verdes Mares? Como eu falei, tudo isso faz parte de um propósito muito maior, de um chamado de Deus para as nossas vidas. Quando nós falamos, e outra coisa interessante é que o caráter de Jó, ele tinha todas essas qualidades, e mesmo assim os seus filhos não tinham esses mesmos caráteres. Quando nós falamos de chamado, irmãos, a gente poderia até classificar os chamados de Deus em basicamente 3 esferas, e um não anula o outro, como você vai entender. O primeiro chamado é um chamado geral, é um chamado à salvação, um chamado ao arrependimento de pecados, como foi falado alguns dias atrás, um chamado à salvação.
a crer em Jesus Cristo, a confessá-lo, a se arrepender dos seus pecados e a partir de ali viver uma vontade de acordo com a palavra de Deus. Esse é um chamado geral, um chamado para mim, um chamado para você, um chamado para todos aqueles que realmente inclinaram seu coração para crer em Deus. Mas há também chamados específicos com o quê? Para trabalhar na obra, para disseminar a palavra do Senhor, para pregar, para fazer coisas na obra de Deus, para ser testemunha, para interceder, para ser pastor, para cantar, para louvar, para levar a sua palavra sobre a sua família. E há também chamados mais específicos ainda, que embora tenham as mesmas características, ainda assim eles se divergem. Por exemplo, Pedro e Paulo eram considerados apóstolos de Jesus Cristo, mas Pedro, ele era direcionado a pregar a palavra aos judeus, enquanto Paulo era direcionado aos gentios. Então há essas especificidades em relação aos chamados. Mas o chamado que eu quero falar nessa noite, como eu já falei, já enfatizei para que você entenda, não são necessariamente esses chamados, porque muitas vezes esses chamados, eles nos caracterizam. Por exemplo, o pastor Dedé, ele é conhecido por ser um pastor. Talvez esse seja o seu chamado mais latente, mais visível, e que todas as pessoas o conhecem como sendo um pastor. Mas para além disso, há também outro chamado. Ele intercede por seus filhos, por seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, por as pessoas que estão ao seu redor. É sobre isso que eu queria falar, sobre essas coisas do cotidiano, essas coisas aparentemente simples, que também são importantes e são chamados de Deus, dentro do seu propósito. Nós vemos, por exemplo, na história de Eliseu, que pelo simples fato dele passar em um determinado local, ele chamava a atenção e era reconhecido por ser um homem de Deus, sendo um exemplo. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós negligenciamos, achamos que é mera responsabilidade, que não é tão importante, e há muitas vezes questionamentos, como eu acabei de falar, o porquê que nós estamos em determinadas situações. E ainda muitas vezes ocorre pior, porque essas coisas aparentemente tão simples que não seriam chamados, elas se tornam doloridas, elas se tornam tristes, porque muitas vezes é um filho que foi ensinado e ele se torna rebelde, ele não quer saber do evangelho. É um pai que não quer se converter e que mesmo você insistentemente ora, mas ele não quer saber. É um familiar e você se preocupa. É um amigo, é um colega de trabalho, é um colega de estudo, é alguém que a gente conhece, é um irmão que não quer mudar uma conduta que não é de acordo com a palavra. E às vezes a gente fica se perguntando o porquê. Eu oro tanto. Talvez já poderia se perguntar, o porquê? Por que eu sou assim e meus filhos não são? Qual o propósito? E aí, Deus? Por quê? Por que o Senhor deixa acontecer? O porquê? E o que a gente pode entender é que tudo isso faz parte de um plano muito maior, como eu acabei de falar. Faz parte de um propósito. O que seria de mim se eu não intercedesse por meus pais, ou o que seria dos meus pais se eu não intercedesse por eles, o que seria dos meus amigos e colegas se eu não intercedesse por eles? Às vezes o nosso chamado é esse. Tem um chamado muitas vezes por trás de uma responsabilidade, de um dever. O que seria da sociedade se muitas vezes eu estar ali testemunhando, se eu estar pregando, se eu estar ajudando, muitas vezes com a minha conduta, muitas vezes com um sorriso, muitas vezes e simplesmente por eu passar por um determinado local, porque diz a palavra que nós somos luz, as pessoas nos observam a todo momento. Claro que a gente não pode ficar com aquela pira de que achar que todo mundo está olhando, não é isso que eu estou falando, mas as pessoas nos observam, principalmente quando dizemos que nós somos crentes, e qualquer coisa, infelizmente, que nós fazemos, e infelizmente também por maus exemplos, as pessoas acabam nos acusando. Então, o que eu queria ressaltar nessa noite, mais uma vez,
é que tudo isso há um propósito muito maior. Entenda, como foi pregado aqui alguns dias atrás, há um escape. Muitas vezes, se essas coisas nos machucam, estão nos causando tristeza, há sim um escape. Deus está no meio, faz parte de um plano, faz parte de um propósito. Creia, Deus muda situações, não é em vão que você está ali. Entenda, faz parte de um plano divino, já muito antes de você nascer. Tudo está no controle de Deus. Creia, Ele cuida de você, mesmo nessas situações do cotidiano, nos mínimos detalhes. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não aceita, como muitas vezes eu também não entendi tantas coisas, mesmo que eu questionei, e é normal, e isso é muito comum de acontecer, nós questionarmos essas coisas, porque realmente não entendemos. Muitas vezes é muito difícil, porque muitas vezes o nosso chamado principal, ele não é tão dolorido, mas esses chamados que muitas vezes estão não tão visíveis, eles se tornam doloridos, muitas vezes se tornam como se fosse uma pedra que sempre incomoda a gente. Mas mesmo assim, mais uma vez, Deus está no controle e Ele tem um plano, um propósito muito maior. Creia, Deus vai te abençoar, vai mudar essa situação. Ele está te vendo. Aguente, permaneça orando pelos seus colegas, pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Continue naquele local, claro, até o momento que Deus falar para você ficar ali. Continue perseverando, continue andando, porque Ele é fiel, Ele te conhece, Ele te colocou ali porque Ele sabe que você é capaz de desempenhar esse chamado, Ele sabe que você é capaz de levar a palavra, de levar um exemplo até aquelas pessoas. E é isso, meus irmãos. Essa é a mensagem que eu queria trazer nessa noite. É um pouco objetiva, é um pouco rápida, mas eu creio que assim como Deus falou comigo, Ele também tenha falado com você. E aqui eu agradeço a oportunidade. Amém.